Essa é a nossa terceira transmissão simultânea e nós estamos iniciando o processo de transmissão ao vivo dos nossos eventos. Em breve, como eu já falei para vocês, nós teremos isso quase que diariamente. Hoje eu tenho certeza de que você já sabe, porque foi amplamente divulgado aqui pelo site Ponto Verde, 20 de setembro é o dia do Palmeiras. Inclusive reconhecido oficialmente pela Prefeitura de São Paulo, desde 2006. O dia do Palmeiras é uma homenagem e um reconhecimento à arrancada heróica que aconteceu em 1942, quando o Palestra Itália morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão. Você conhece essa história, eu tenho certeza disso. Aliás, eu poderia, inclusive, discorrer sobre toda essa história aqui, contar os pormenores, os detalhes, mas eu preferi fazer diferente, preferi trazer aqui ao meu lado este homem que, mais do que um ex-jogador ou que um ex-craque do Palmeiras, é na verdade uma legenda do Palmeiras, é um sinônimo de Palmeiras. Boa tarde, prazer enorme ter você aqui na TV Ponto Verde, Oberdan Catani. Muito boa tarde, ouvinte Ponto Verde. É uma satisfação muito grande, principalmente para mim, depois de encerrar a carreira muito, ainda ser lembrado pelos amigos. Estou à sua disposição para responder as perguntas. Pois é, Oberdan, a gente vai começar. Em vez de falar do jogo primeiro, vamos falar primeiro da situação toda que vivia o Palestra Itália em 1942. A guerra estourando, o Brasil tomando, enfim, o posicionamento ao lado dos aliados e contra a força do eixo, que era formada pelo Japão, pela Alemanha e pela Itália. E aí que sobrou para o Palmeiras mudar de nome. O que eu quero saber de você é o seguinte: vocês, jogadores do Palestra Itália, você é o único que está fisicamente entre nós, todos os outros já partiram para o plano espiritual. Como é que vocês, atletas profissionais que defendiam a camisa do Palestra Itália, encararam aquela, inclusive a primeira mudança de Palestra Itália para a Palestra de São Paulo? Como é que vocês, jogadores, conseguiram manter o nível técnico, mesmo com toda a pressão que o Palmeiras sofria? Ou melhor, que o Palestra Itália sofria? Olha, para nós foi uma tristeza. Eu lembro que nós estávamos concentrados lá em Poá, no Chácara, Vitor Ladrão, presidente da Palestra Itália. E quando a gente soube o resultado que ia mudar de nome a Palestra de São Paulo, teve jogador que até chorou. Aí eu fui um deles que chorei. Eu digo, o que tem a guerra, e o Palmeiras tem que vir pela guerra? Nada a ver com a guerra, é do futebol. E para nós foi uma tristeza a mudança. Depois veio a Sociedade Esportiva Palmeiras, que antigamente tinha um clube que se chamava Palmeiras. Associação Atlética das Palmeiras, né? Era Palmeiras Futebol Clube mesmo, parece. Então, nós fomos obrigados a aceitá-lo, né? Mas foi uma tristeza muito grande para nós. Eu, principalmente, sou filho de italiano, outros que não era filho de italiano, a mesma coisa. Porque o que não é filho de italiano também se sentiu, como o caso do Walter Moreira, sentiu também a mudança também o nome de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Para nós foi uma tristeza muito grande. Havia um preconceito, depois da decisão do presidente Getúlio Vargas, de que todas as instituições que tivessem origem estrangeira teriam que se adaptar aos seus nomes. Havia um preconceito, vocês na rua como atletas sentiam o preconceito das pessoas, tratavam vocês, jogadores do Palestra, como se fossem inimigos? Ah, nem dúvida, principalmente era descendente de italiano, foi um ano difícil porque a gente passava na rua e dizia, isso aí é italiano, isso aquilo, e tudo isso afetava a pessoa. Mas olha, né, graças a Deus, principalmente no jogo que teve em São Paulo, nós entramos para ganhar. Todo mundo só pensava nisso, estava concentrado lá em fora.
ninguém pensava em perder o jogo. Mas Deus foi tão grande que entramos, terminamos o primeiro tempo. Deixa eu só te interromper, daqui a pouquinho a gente fala do jogo. É que antes de entrar exatamente na partida contra o São Paulo, que foi a que o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista, nós tivemos o episódio do Adalberto Mendes, que era um militar ligado ao Palmeiras. Era capitão do Exército. Era o capitão do Exército na época, depois tornou-se general. E diante daquele clima pesado de hostilidade que foi criado, isso é bom ficar claro, foi criado pelo adversário do Palmeiras na decisão, que era o São Paulo Futebol Clube, o Adalberto Mendes teve uma ideia brilhante, não é? E foi ele que... Lembra, conta essa história, essa ideia que ele teve. Bom, o capitão Adalberto Mendes foi uma criatura maravilhosa. Ele, como militar, ele trabalhou muito, que não mudasse o nome. Mas quem mandava era o baixinho lá, era o Vargas, outros lá que mandavam. E também, ó, o parte do São Paulo Futebol Clube também. E tinha o Filho da Paz. Paulo Machado de Carvalho, tido e a vida como o melhor dirigente da história do futebol brasileiro, que na verdade trabalhou bastante também para que as coisas se complicassem para o Palestra Itália. Confere? Sem dúvida. Quase toda a diretoria dessa PDO, quase toda a diretoria de São Paulo foi contra. E queria que mudasse mesmo. Inclusive, queriam adquirir o Parque Antártico. Até para explicar o pessoal que está de casa, que não conhece esse detalhe da história, é o seguinte, a determinação do presidente Getúlio Vargas era que todas as empresas ou todas as instituições que tivessem uma ligação estrangeira teriam que adaptar os seus nomes, seus estatutos, à lei brasileira e à língua portuguesa. Aquelas que não aceitassem poderiam ter o seu patrimônio leiloado. E foi aí que cresceu o olho do São Paulo, que na época o São Paulo não tinha o patrimônio que tem hoje, evidentemente, no clube que estava começando. São Paulo foi fundado em 1935, o fato aconteceu em 1942. E o São Paulo então cresceu o olho, quer dizer, o real interesse do São Paulo era o Palmeiras não aceitar essa mudança de nome, o Palestra Itália não aceitar a mudança de nome, para que ele pudesse então tentar ficar com o Parque Antártica. Confere essa história, Bernardo? Nem dúvida, eles queriam adquirir o Parque Antártica, mas queriam ter muitos torcedores que queriam invadir lá dentro. E tem muitos torcedores do Palmeiras que ficam lá dentro com madeira, um pedaço de ferro. Foi armada uma barricada então para defender o Parque Antártico? Para defender o Parque Antártico. Se eles entravam lá, eles iam tomar paulada também. Tudo isso aconteceu por causa da guerra e por causa do acidente italiano. Sim. Mas no fim deu tudo certo. Pois a gente está falando do Adalberto Mendes, ele teve a brilhante ideia que você ia contar aqui. Qual foi realmente a sacada dele que foi genial para aquele jogo contra o São Paulo no dia 20 de setembro de 42? Ele dá um conselho pra gente, não reagir muito, ele como militar, na verdade. Você vê que ele como militar, como instrutor, ele foi o primeiro a entrar em campo. Aquele jogo lá, ele levou puxando o jogador do Palmeiras. Mas entramos com a bandeira brasileira. Entramos com a bandeira brasileira e nós tomamos até o Filho da Paz, que era tenente naquela época do Exército. Aí ele estava no meio da torcida do São Paulo, mas ele vestia a camisa do São Paulo, não estava fardado. Então nós tomamos até a vaia, nós com a bandeira brasileira dentro de campo. Mas acho que Deus ajudou a gente, essa vaia valeu. Nós fizemos o primeiro tempo maravilhoso contra ele. E o segundo tempo também houve, não sei se está sabendo, houve um pênalti.